E aí eu se voltei ao Senhor e eu orava para que o Senhor viesse restaurar o meu casamento. Eu não tinha estrutura nenhuma para que Deus fizesse isso, mas eu pedi ao Senhor. E eu orei, irmãos, eu orei um ano pedindo para que o Senhor fizesse essa restauração, porque eu pensava ali na minha filha, eu pensava no que as pessoas iam dizer ao meu respeito, eu pensava como as pessoas iam me olhar, e eu orava ali ao Senhor que eu queria, e aquilo ali eu coloquei que o Senhor faria, e eu orava incansavelmente por isso, até que um dia o Senhor colocou meu coração para mim parar de orar por isso. O Senhor mudou, irmãos, uma chave dentro de mim, e eu comecei a orar para o Senhor assim: Senhor, eu quero uma família. Senhor, eu quero uma família. E eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei ainda que eu quero reconstruir a minha vida. Eu não sei qual é a tua vontade para mim, mas eu quero viver a tua vontade para mim. E ali eu comecei a orar para que o Senhor fizesse a vontade dele na minha vida. E ali eu orei mais durante 2 anos. Até que um certo dia o Senhor me usou uma menina, uma jovem. Eu acho que aquela menina tinha uns 15, 16 anos. E ela falou para mim assim: hoje o Senhor coloca uma família nova na tua vida. Irmãos, passaram-se, eu acho que nem 15 dias. Nem 15 dias. E eu comecei a conversar com o Luciano. Foi uma coisa assim, um assunto sobre a obra, e dali nós começamos a conversar. E o Senhor reconstruiu a minha vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Comecei a ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos orando de forma errada. Nós estamos orando para os nossos desejos se concretizarem. Nós estamos orando para que o Senhor venha fazer aquilo que agrada o meu coração. E nós esquecemos que é a vontade de Deus que prevalece em nossas vidas. Não é a minha vontade, não é a tua, é a do Senhor. Então nós precisamos estar alinhados, nós precisamos ter uma vida de oração para que a nossa vida venha estar alinhada com os planos do Senhor, para que Ele venha ali fazer a vontade dele sobre as nossas vidas, para que nós venhamos viver os planos do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós venhamos conquistar tudo aquilo que o Senhor já planejou sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Irmãos, o Senhor, Ele tem algo grandioso para mim e para você. Nós só precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que Ele exige de cada um de nós. Amém? E era essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Porque, irmãos, o tema dessa campanha é Sinais e Milagres de Deus. Para você viver milagres, você precisa primeiro ajoelhar. Ninguém vive milagre sem orar. Ninguém vive milagre sem chorar antes. Ninguém recebe bênção sem passar por lutas. Se hoje você está chorando, acredite que o Senhor está trabalhando na sua vida e que logo mais você vai contar um testemunho para a honra e glória do Senhor. Se hoje você está chorando, agradeça, porque um dia você vai cantar de alegria na presença do Senhor. Não tem como você viver milagres se você hoje não está chorando. Porque, irmãos, é fácil eu falar de milagres, difícil eu falar o tempo de espera, o tempo de choro, porque ninguém quer suportar isso. Então, se você está passando pelo momento de choro, de luta, suporte. Continue orando, porque é momento de criar intimidade com Deus. Se o Senhor tem permitido lutas na sua vida, é porque Ele está te chamando para um propósito maior. Busque mais. Creia que o Senhor Ele pode mudar essa história, a tua vida. Busque, ore, vida de oração com Deus, vida de intimidade com Deus. Tire o tempo do teu dia e entregue a Ele.
poderoso.